Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E hoje você vai se surpreender com esse vídeo aqui, porque esse é o vídeo mais importante que eu já fiz sobre a PetroRio até hoje. E o resultado agora do quarto trimestre de 2021 da PetroRio veio surpreendente. Mas será que foi do ponto de vista positivo ou será que foi do ponto de vista negativo? Se você investe em PetroRio ou se você pensa em investir na PetroRio, então esse vídeo ele foi feito para você. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre o quarto trimestre de 2021 da PetroRio e você vai saber também se vale ou se não vale a pena investir na PetroRio agora, depois do quarto trimestre de 2021 e com as novas perspectivas da PetroRio daqui para frente. Eu vou explicar tudo isso para você nesse vídeo. Acompanhe ele até o final. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber para assistir esse vídeo aqui sobre o resultado do quarto trimestre de 2021 é saber o que a PetroRio faz, né? Basicamente a PetroRio ela compra campos maduros de petróleo, ou seja, aqueles que já sabe-se que tem petróleo ali, ela compra esse campo já maduro, aumenta a eficiência, aumenta a produção desse campo e vende esse petróleo. É basicamente isso que ela faz. É um negócio simples de entender. Mas se você quer se aprofundar um pouco mais e saber o que a PetroRio faz, você vai lá na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link de uma avaliação completa que eu fiz sobre a PetroRio, explicando em detalhes tudo o que ela faz. Mas não é o objetivo desse vídeo aqui agora. Nesse vídeo você vai entender sobre o resultado do quarto trimestre de 2021. E nesse resultado a gente vai começar falando sobre os principais números do quarto trimestre, depois a gente vai falar sobre os próximos passos e das perspectivas futuras da empresa e por último você vai saber se vale ou se não vale a pena investir na PetroRio atualmente. Então vamos lá começar com os números, com os principais números do quarto trimestre de 2021. Olha só, primeira coisa, vamos começar com a parte financeira, tá? Depois a gente passa para a parte operacional. Vamos começar por a receita líquida da PetroRio. A receita líquida chegou a 4,4 bilhões de reais em 2021. Esse aumento da receita foi um aumento basicamente nas vendas, porque ela produziu mais, e também um aumento no preço do Brent, no preço do petróleo que a PetroRio vende. Então, o aumento das vendas, juntamente com o aumento do preço do petróleo, fez com que a PetroRio elevasse a sua receita e foi a maior receita líquida já apresentada. Com relação ao ano de 2020, foi um aumento de 131%. Com relação ao lucro líquido, ela teve um aumento de 152% com relação a 2020. Mas não olhe lucro líquido da PetroRio, porque tem várias coisas ali que impactam o lucro e que não diz respeito ao operacional da empresa, como por exemplo a variação cambial, que afeta muito o lucro líquido final ali, e por isso não é a melhor forma de você avaliar a PetroRio. A melhor forma é você olhar o EBITDA. E o EBITDA da PetroRio, o EBITDA ajustado dela foi de 2,9 bilhões de reais e foi um aumento de 225% com relação a 2020. Então, a PetroRio continua crescendo bastante o seu lucro operacional, que é o seu EBITDA. E nesse período aí também a PetroRio vendeu aproximadamente 11 milhões de barris de petróleo. E ela bateu seu recorde de produção média de barris de petróleo. Para isso, eu vou te mostrar uma imagem aqui. Preste atenção nessa imagem. É a produção de barris de petróleo por dia. Veja o crescimento que ela mostra aí trimestre após trimestre, chegando ali no quarto trimestre de 2021, juntando o campo de Polvo e Tubarão Martelo, o campo de Manati e o campo de Frade, cerca de 32 mil barris de petróleo por dia. Mas tem uma outra coisa aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, uma coisa que, para mim, provavelmente é uma das coisas mais importantes que a PetroRio está entregando para o acionista. Uma das coisas mais importantes, que é o quê? Como a PetroRio ela não pode controlar o preço do petróleo, ela controla a sua eficiência, seus gastos, seus custos. E o custo para extrair um barril de petróleo é chamado de lifting cost. E o lifting cost
é o que eu vou te mostrar agora aqui, o lifting cost da PetroRio. Olha só como está caindo o lifting cost dela, que é o custo por extração de cada barril de petróleo. Em 2020 era de 14 dólares e 54 centavos. Em 2021 fechou ali em 13 dólares e 12 centavos, uma queda de 10% no custo de extração por barril de petróleo. E comparando trimestre a trimestre, você vai ver que do quarto trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2021, teve uma queda maior ainda, 20%. Então, quarto trimestre de 2021 fechou o lifting cost ali em 11 dólares e 83 centavos. Foi uma queda bem grande aí. E eu quero te mostrar o lifting cost ao longo de vários trimestres aqui nessa imagem. Olha aí, só para você ter uma noção, lá no quarto trimestre de 2017, primeiro trimestre de 2018, o custo para extrair um barril de petróleo era em torno de 44 dólares. Se o petróleo tivesse abaixo desse valor, a PetroRio ela operaria em prejuízo, então não valeria a pena ela extrair o petróleo para vender abaixo desse valor, porque ela ia ficar no prejuízo. Então ela percebeu que ela tinha que melhorar sua eficiência, reduzir custo para conseguir gerar valor para o acionista no longo prazo. Então foi isso que ela fez, foi isso que ela se propôs a fazer e isso que ela está fazendo até então, chegando ali no menor patamar da história da PetroRio no quarto trimestre de 2021. Olha lá, 11 dólares e 83 centavos é o custo para extrair um barril de petróleo. E como é que a PetroRio explicou essa queda gradativa aí no seu lifting cost? Nesse último trimestre, por exemplo, foi a junção dos dois campos, o campo de Tubarão-Martelo e o campo de Polvo. Nesse último trimestre aí, ela justificou essa queda do lifting cost no tieback entre Polvo e Tubarão-Martelo, que são dois campos que a PetroRio tem. O que é tieback, Guilherme? Tieback é basicamente a interligação entre esses dois campos maduros. Como são muito próximos, ela consegue usar um único FPSO, que é aquele navio que tira o petróleo dali, ela consegue usar um único FPSO para os dois campos. Então ela aumenta essa eficiência reduzindo o custo, né? Porque ela, ao invés de usar dois FPSOs com custo dobrado, ela usa apenas um e diminui muito os custos e melhora a eficiência da empresa como um todo. Então a conclusão desse tieback, dessa junção entre esses dois campos, fez com que ela reduzisse esse lifting cost aí nesse último trimestre. E só para vocês terem uma noção, veja como é que foi o investimento da PetroRio para fazer esse tieback, para fazer essa interligação entre esses dois campos. Ela investiu algo em torno de 45 milhões de dólares para unir, para fazer essa interligação. Isso gerou uma economia de 50 milhões de dólares por ano para esses dois campos, que é chamado de cluster. Quando um campo se comunica com outro, se interliga com outro, isso é chamado de cluster, que é a união dos dois campos. O tieback é a interligação e o cluster são os dois campos juntos, tá? Então, esse payback foi muito rápido, esse tempo de retorno do investimento foi muito rápido, consequentemente foi um excelente investimento. Ela conseguiu em apenas um ano pagar esse investimento e para os próximos anos ela só vai ter esse retorno. E além disso, visando a parte ambiental, o tieback ele também traz uma grande contribuição para o meio ambiente. Por quê? Já que ela tem só um FPSO operando nesses dois campos, isso reduz as emissões dos campos, porque é utilizado uma plataforma a menos operando ali, reduzindo as emissões prejudiciais ao meio ambiente. Então isso é um outro ponto positivo. Então a redução desses custos com esse tieback, com essa interligação entre esses dois campos, permitiu à PetroRio a redução ainda maior do seu lifting cost, que é o custo por extração de cada barril de petróleo. E como é que foi então, de uma forma geral, o desempenho operacional da empresa? E para te mostrar como foi o desempenho operacional, eu vou te mostrar essa tabela aqui agora. Como destaque nessa tabela, eu vou mostrar para você que ela teve um aumento de 19% na produção, quando a gente compara com 2020. Ela também teve um aumento de 24% da quantidade de barris vendidos com relação ao ano anterior também, ao ano de 2020. Foram 11 milhões de barris vendidos, foi a maior já registrada em um ano na história da empresa, sendo que desses 11 milhões, basicamente, metade foi de Frade e metade foi do cluster Polvo e Tubarão-Martelo, né, que é a interligação daqueles dois campos. E agora eu quero te mostrar
o desempenho de cada campo que a PetroRio tem. É muito importante que você saiba exatamente a função, o desempenho, a produção de cada campo que ela tem. A gente vai começar agora com o campo de Frade. E eu quero que você veja na produção média diária e a eficiência operacional do campo de Frade. Se você olhar essa linha azul clara em cima, você vai ver que a eficiência operacional foi de 94,8% agora no quarto trimestre de 2021. Se você comparar com os anos anteriores, com os trimestres anteriores, você vai ver uma queda nessa eficiência operacional. E essa queda foi por conta de uma paralisação da produção por 3 dias, por conta de uma falha no sistema de automação do FPSO do campo de Frade. Então, por isso que teve essa pequena queda aí na eficiência operacional. E eu quero que você perceba também um grande detalhe aí. Eu quero que você perceba que a produção média diária do campo de Frade, ele vem caindo aí trimestre após trimestre. Aí você deve se perguntar, poxa Guilherme, mas por que essa produção está caindo aí? Isso não é ruim? O fato é que todo campo maduro, todo campo de petróleo, ele tem uma vida útil. E com o passar do tempo, é natural que essa produção ela comece a cair. Essa queda é normal por conta de um declínio natural dos campos maduros. E por isso que a PetroRio ela também é focada em adquirir novos campos para que essa produção sempre esteja crescendo e também aumentar a eficiência dos campos que já existem e também revitalizar esses campos que estão em declínio. Revitalizando, ela consegue aumentar a vida útil e aumentar essa produção aí nesses campos maduros que estão em declínio. E por isso, já aproveitando para explicar, a PetroRio ela mantém um projeto que chama de Plano de Revitalização do Campo de Frade. Esse projeto ele considera a perfuração de 4 poços produtores de petróleo lá no Campo de Frade e 3 poços injetores. A primeira fase desse projeto vai incluir a perfuração de um poço produtor e 2 injetores. E a previsão para isso é agora já em março de 2022. E o que é que vai acontecer depois de uma revitalização de um campo maduro? Ela vai aumentar a eficiência, aumentar a produção desse campo e com isso a gente vai ver um aumento na produção desse campo aí. Então já é mais barril de petróleo sendo produzido por dia pela PetroRio. Ponto positivo aí. Agora a gente vai passar para o nosso segundo campo aqui que eu vou lhe mostrar, que é o cluster, que é a união entre polvo e tubarão-martelo, que chama de cluster polvo e tubarão-martelo. Nesse aqui eu vou te mostrar essa outra imagem aqui, que mostra que a eficiência ficou um pouco mais baixa ainda, em torno de 88%, por conta de paradas programadas ao longo do ano para finalização do tieback, que é essa interligação entre o campo de polvo e o campo de tubarão-martelo. Lembrando que eles eram separados, né? Até o segundo trimestre de 2021, você vai ver que a PetroRio mostrava ali em azulzinho mais claro a produção de tubarão-martelo e no verdinho ali mais escuro a produção de polvo. A partir do terceiro trimestre de 2021, você já vai ver uma unificação ali, você já vai ver a produção ali do cluster, que é a união desses dois campos. Então, basicamente, ela teve uma queda nessa eficiência operacional por conta de paradas programadas para finalizar o tieback, e você vai ver ali também que ela conseguiu aumentar a sua produção do terceiro trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2021. Saiu de 14 mil barris por dia para 16 mil barris por dia. Então essa aí é a produção do cluster de polvo e tubarão-martelo. E agora a gente vai mostrar aqui o campo de Wahoo, que é um outro campo maduro que a PetroRio adquiriu mais recentemente. Esse campo, que é o campo de Wahoo, a PetroRio anunciou a conclusão da aquisição de 64,3% desse campo de Wahoo lá em 2021, no meio do ano de 2021 mais ou menos. E ela visa também criar um segundo cluster de produção. Já não tem o de polvo e tubarão-martelo, ela pensa em criar também um cluster entre Frade e Wahoo, já que esses dois campos eles são muito próximos, dá para ela aumentar essa eficiência, reduzir esses custos e criar ali uma interligação, né, fazer um tieback entre esses dois campos. E é isso que ela pretende fazer.
E o primeiro óleo, primeira extração de petróleo de Wahoo está previsto para o início de 2024. Então, em 2024, a PetroRio já vai aumentar a sua produção de petróleo aí com esse novo campo que vai entrar em operação. Aí só para vocês terem uma noção, vocês viram que a PetroRio hoje ela consegue produzir algo em torno ali de 32, 33 mil barris por dia. O campo de Wahoo, ele tem potencial de produzir aproximadamente 125 milhões de barris. Mas isso é estimado em aproximadamente uma produção média diária inicial de 10 mil barris por dia por poço. Mas a PetroRio ela quer fazer ali 4 poços no campo de Wahoo. Então, a produção média diária da PetroRio pode alcançar 40 mil barris de petróleo por dia só do campo de Wahoo. Se ela hoje produz algo em torno de 33 mil barris, produzindo mais 40 de Wahoo, ela já vai mais do que dobrar a produção dela de petróleo em 2024. Fique atento a isso aqui, que a gente vai fazer algumas contas no final desse vídeo. Mas aí o pessoal sempre costuma me perguntar, principalmente lá no nosso grupo de mentoria, o pessoal pergunta, Guilherme, mas PetroRio já subiu demais, ela está muito cara. E as contas que a gente tem que fazer é daqui para frente, é quanto que a PetroRio vai aumentar a sua produção, será que ela vai conseguir aumentar muito mais, ou se ela não vai conseguir crescer, como é que a gente tem que lidar com esses números? O que já passou, a gente não olha mais, a gente olha daqui para frente para saber se a empresa está cara ou se ela está barata. E é esse tipo de raciocínio que eu sempre tento falar com o pessoal lá da mentoria para olhar as perspectivas futuras e não o que já passou. E é isso que a gente vai fazer aqui agora nesse vídeo aqui da PetroRio. Mas antes de falar disso, eu vou falar de um outro campo aqui da PetroRio, que é o campo de gás natural de Manati. Você já viu aqui o campo de Frade, você já viu o cluster de Polvo e Tubarão-Martelo. Já falei sobre o campo de Wahoo, que ainda não está em produção, mas provavelmente lá em 2024 ele já começa grande produção de barril de petróleo. E agora é o campo de gás natural de Manati. Esse campo de Manati vendeu um volume de gás em 2021 que foi 35% acima quando a gente compara com 2020. Só que tem um detalhe aí nesse campo de Manati. O investimento que a PetroRio fez nesse campo foi lá em 2017. Ela pagou 116 milhões de reais na época e ela teve o payback, né, o retorno sobre o investimento em 2 anos desse campo de Manati. Lá em novembro de 2020, ela realizou a venda desse campo, que foi por aproximadamente 144,4 milhões de reais. Então ela teve um ganho aí nessa venda também, porém a negociação foi mais longa que o esperado e talvez alguns ajustes contratuais vão ser necessários para concretizar essa venda aí de Manati. Foi um bom negócio, mas a gente tem que monitorar aí quando finalizar essas negociações com o campo de Manati. Mas esse campo de Manati aí, ele contribui de forma pouco relevante para a receita total da PetroRio. Em média, 2,5% do total da receita. Só para você ter uma noção aí, eu vou te mostrar essa imagem aí agora, a receita por ativo da PetroRio. Você vai ver que basicamente 50% vem de Frade e os outros 48% ali vem do cluster de Polvo e Tubarão-Martelo e só 1,5% a 2,5% ali vem de Manati. Lembrando que o campo de Wahoo não está aí ainda porque ele não gera receita, ele ainda não está em fase de produção. Mas quando vier, a produção de Wahoo será predominante aí na receita total da PetroRio. E agora aqui a gente vai falar de uma parte extremamente importante. Você já viu aqui o desempenho operacional, você já viu campo por campo, o desempenho financeiro e agora eu quero falar para você o daqui para frente. Quais são as perspectivas futuras para a PetroRio? Primeira coisa que você deve saber aqui, você fala, poxa Guilherme, você não vai falar do novo campo aí que ela pretende comprar, o campo de Albacora Leste, lá da Petrobras? É exatamente isso que a gente vai conversar aqui agora. A PetroRio ela está engatilhada aí, está em negociação com a Petrobras para comprar 2 novos campos, que é o campo de Albacora
Albacora e Albacora Leste. E a PetroRio ela foi selecionada em novembro do ano passado, em 2021, para a fase de negociação exclusiva dos contratos de aquisição desses dois ativos. E ela está focada em concluir essa transação, pois ela enxerga um grande potencial de geração de valor para os acionistas na compra desses dois ativos. E, de fato, é muito importante que ela consiga finalizar a negociação e comprar esses dois campos aí. E por que, Guilherme? Por que seria interessante esse Albacora e Albacora Leste? Basicamente porque esses dois campos eles iriam adicionar mais 55 mil barris por dia para a PetroRio. Então lembre lá que hoje ela produz 33 mil, depois lá em 2024 vai aumentar mais 40 mil com o campo de Uaru, e comprando esse campo agora, Albacora Leste e Albacora da Petrobras, pode ser aí que já em 2023 ela aumente a produção em mais 55 mil barris de petróleo por dia com esses dois novos campos. Então vamos somar aí quanto que ela produziria mais ou menos aí depois de Uaru e depois de Albacora e Albacora Leste. Vamos arredondar aqui, 30 mil barris atualmente, com mais 40 mil barris em Uaru, com mais 55 mil barris em Albacora e Albacora Leste, dá um total aí de 125 mil barris por dia para a PetroRio. Isso transformaria a empresa, ela sairia de um patamar para um outro totalmente diferente da situação atual. Sendo que lá a produção de Uaru só vai vir em 2024. Mas se essa negociação da Albacora e Albacora Leste vier durante esse ano de 2022, talvez esse aumento de produção aí com Albacora e Albacora Leste já comece lá em 2023. Então preste atenção nessa nova fase que a PetroRio pode estar entrando agora. Aí você fala assim, Guilherme, entendi que essa produção ela pode subir bastante com o Uaru e com Albacora e Albacora Leste. E tem um outro detalhe, o petróleo hoje, o Brent, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, o petróleo ele já passou de $100 o barril de petróleo. Será que ele vai continuar nessa escalada, subindo ainda mais o seu preço? Eu não sei e provavelmente ninguém sabe. Mas o fato é que, semana após semana, o petróleo vem subindo cada vez mais. E isso é muito bom para a PetroRio. Então, com todos esses dados aqui que eu te passei, com todo esse resultado aqui do quarto trimestre de 2021, você deve estar pensando assim, sim, Guilherme, agora fale, qual a sua opinião? Será que vale ou não vale a pena investir na PetroRio agora? E eu diria o seguinte, agora preste bastante atenção. Com a adição de toda essa produção aí nos próximos meses e anos da PetroRio, ela tem a capacidade de multiplicar sua produção por aproximadamente 3,8 vezes. E supondo que o preço do petróleo ele se mantenha no mesmo patamar de preço, não suba muito e nem caia muito, e talvez se a gente pegar um indicador de preço sobre EBITDA e jogar isso lá no futuro, ela estaria sendo negociada hoje a mais ou menos umas 2 vezes o EBITDA dela com esse aumento todo da produção. Então você estaria pagando hoje o preço de uma empresa e daqui 2 anos você estaria levando uma outra empresa com um patamar muito superior daquela que ela é hoje. Então o fato é que a PetroRio ela ainda tem muito potencial de crescimento e um crescimento que eu diria que é relativamente com baixo risco, porque o Uaru já é dela, ela já vai começar o projeto, perfuração e talvez o aumento de produção naquela média que eu falei. E a negociação de Albacora e Albacora Leste ela está bem avançada, né? Eu diria que a chance de conclusão, a chance de aquisição desses campos é bem grande. Então é um potencial de crescimento ali mais ou menos contratado já para os próximos anos. Mas, obviamente, fatores negativos podem acontecer. Que fatores são esses, Guilherme? Fatores negativos para a PetroRio. Primeiro, são os riscos operacionais, né? Risco de acidente, por exemplo, ou risco de não conseguir entregar aquilo que ela se propõe a fazer. Um outro risco seria a não conclusão da compra desses campos aí, Albacora e Albacora Leste, por exemplo. Um outro risco seria a variação cambial, né? Imagine que o dólar cai muito em relação ao real, o real se valoriza. Isso é ruim para a PetroRio, porque ela
exporta quase toda a sua produção de petróleo. Então, o dólar alto é bom para o PetroRio. E uma variação cambial pode afetar ela de forma negativa. E, logicamente, a variação do preço do petróleo também. Se o petróleo cai, também é ruim para a PetroRio. Mas a gente tem que sempre fazer uma balança entre risco e benefício. Esses riscos, para mim, na minha opinião, são muito menores do que os benefícios que a PetroRio tem daqui para frente. Então, a assimetria que a PetroRio tem daqui para frente, na minha opinião, é muito grande. Eu gosto de investir em empresas com assimetria a meu favor. Eu tenho muito a ganhar e tenho pouco a perder investindo naquela empresa. E, na minha opinião, a PetroRio ela se encaixa nesse perfil. Então, a minha conclusão aqui, para a gente finalizar, é que, apesar da PetroRio ela já ter subido muito nos últimos meses e nos últimos anos, ela ainda continua muito barata com tudo que tem por vir pela frente. E isso não é nenhuma recomendação, tá? A minha recomendação para você é que você estude essa empresa, se aprofunde e entenda se ela é ou se ela não é para você. Na minha opinião, ela está muito interessante e muito barata. E agora eu queria te pedir para prestar atenção em uma coisa que eu quero te falar aqui. Se você gostou dessa avaliação aqui que eu faço e você gostaria de fazer parte de um grupo de mentoria comigo, onde você teria total acompanhamento dos mentores na sua jornada de investimentos, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui e você vai lá, clica nesse link, vai ser redirecionado para o WhatsApp e lá no WhatsApp você vai poder tirar todas as suas dúvidas, saber mais sobre a mentoria, como é que funciona, quais os valores, todos os benefícios que você vai ter. Então clica nesse link e vai lá buscar todas as suas informações sobre isso, se você se interessa em fazer parte do nosso grupo. Então clica lá agora no link que está na descrição desse vídeo, se você quer fazer parte do nosso grupo de mentoria. E para finalizar aqui, eu queria te pedir só 3 favores, tá? Se você gostou desse vídeo, é muito importante para mim que você curta, dê um like aí, dê um joinha. É muito importante que você se inscreva nesse canal aqui, tem um botãozinho de se inscrever. E é muito importante também que você compartilhe esse vídeo com outros investidores. Quem gosta de PetroRio, você vai lá e compartilha esse vídeo, porque isso pode ajudar eles e agregar valor para que eles tomem melhores decisões de investimento. Então, dê um joinha, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.